então, assim, eu digo, pelo menos no meu caso, eu tive uma infância muito complicada a nível espiritual e não fui o filho perfeito, nem santinho. E, ou seja, não é porque eu nasci num lar cristão que isso me impediu de ter trilhado, entre aspas, o caminho que eu quis seguir. Então, nesse sentido, e também estando num país que é maioritariamente católico ou sem religião, não havia qualquer tipo de amigos cristãos. Por muito que eu tenha nascido na igreja, a minha influência ia ser sempre as de fora. Eu fui muito influenciado pelos meus colegas na escola e em todo lugar que eu estava, e a igreja, infelizmente, não teve tanta influência como eu gostaria que tivesse. Atenção, fui sempre muito bem educado e realmente ensino o caminho onde os filhos devem andar, e eles não se viram lá no futuro, e realmente eu noto isso hoje, que os nossos pais tiveram muito zelo em cuidar de nós e realmente nos ensinar, e fez com que nós hoje pudéssemos estar na casa de Deus e realmente servi-lo. Eu vejo que, eu se calhar vou fazer aqui uma comparação, não sei se vai ser certa, mas é mais ou menos como eu vejo, que nós se calhar, por termos nascido no meio cristão, no meio evangélico, com pais pastores, a maneira como eu agia no mundo, quando eu digo no mundo, era na escola, em relações com as pessoas, a maneira como eu agia com as pessoas socialmente, eu se calhar era visto como uma pessoa perfeita, no sentido que eu portava-me bem, eu era uma boa pessoa. Portanto, para as coisas do mundo, a maneira como, com a pergunta que a Camila fez, o trilho, não é, até agora, nascendo no meio cristão, no meio evangélico, eu digo que se calhar, sendo cristão, nascendo neste mundo, numa casa assim, o meu trilho de vida foi, eu diria, para o mundo perfeito. O meu nem isso, portanto. Não. Porque eu conseguia ter sucesso na escola, conseguia ser bem socialmente, não falava palavrões, eu agia bem. Para o mundo eu era uma boa pessoa e conseguia ter sucesso no que eu fazia. Mas depois, espiritualmente, eu acho que viver numa casa evangélica é sempre positivo, mas fazia com que eu tivesse uma ilusão, como se eu tivesse já salvo. E eu não estava. Então eu precisei passar por situações na minha vida de pecado e de confrontar com o meu próprio ser para ver que, olha, tu precisas de alguém. E esse alguém, o único que pode te ajudar é Jesus. Então eu vejo dessas duas formas. Para o mundo, viver numa casa cristã trilhou o meu caminho para ter sucesso. Mas em termos espirituais, fazia com que eu tivesse uma ilusão de uma coisa que não era real. Tu vives num meio cristão, portanto tu vais à igreja, tu louvas, tu falas com Deus e desde criança vais fazendo isso vira uma rotina para ti. Então depois perceber que tu não estás assim tão bem é complicado. Mas o que é que me fez notar isso? Foi o pecado. E o pecado, quando eu digo, é mesmo, e até não tenho problema nenhum a falar sobre isso, que foi a pornografia e a masturbação. Foram muitos anos, desde os meus 13, que eu fazia isso. E eu tinha sempre no coração assim, olha, isso não é uma coisa boa. Isso não é certo. Mas era aquela coisa de, eu não conseguia, depois que comecei, não conseguia parar. E aí eu tive que começar a olhar para assim, olha, eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade, não consigo parar. Foram anos, e eu comecei a crescer, comecei a ganhar maturidade. E comecei a ler mais a Bíblia, a entender mais o significado da pessoa de Jesus, que muitas vezes a gente não entende quando é mais novo, só começamos a perceber depois. E aí eu comecei a ver que é assim, eu não consigo. Existe alguém que é maior que eu e que vai e consegue fazer isso. E eu vi que era Jesus. E por isso eu comecei a entender isso, que é assim, a ilusão que eu vivia, que eu ia à igreja, orava, lia a Bíblia, mas eu não tinha mesmo uma relação, não tinha um amor por Jesus, eu não buscava com um amor e com um carinho. Então, isso comecei a ter essa noção. Mas relativamente às pessoas que não se acham merecedoras, eu simplesmente digo aquilo que acho que é o comum, que é vem do jeito que tu és. Porque normalmente as pessoas, elas não se sentem merecedoras, lá está, por causa do pecado, por causa da culpa, mas elas têm uma concepção errada do que é Deus. Elas acham que Deus é um ser, um tirano que impõe, e que se não és perfeito diante dele, ele vai-te
acabar contigo, e eles não se sentem merecedores de estar na presença de Deus. Então o que eu digo é mesmo isso, olha, vem do jeito que estás. Eu sei que essa concepção é difícil de perceber, mas olha, toma uma... Tenta, eu falo assim, tenta. Assim, é difícil lidar com esse tipo de pessoas porque elas não conseguem ver-se valor próprio dentro delas. Elas não se conseguem valorizar e por isso elas não conseguem ver valor nos atos de outras pessoas. Elas não conseguem ver o valor no ato do amor de Deus, no ato da crucificação de Cristo, porque elas não se amam. Então, se calhar a primeira abordagem seria fazê-las perceberem que, ok, tu és falho, mas também és amado. Elas têm que sentir-se amadas através do amor de Cristo. E aí nós então conseguimos trabalhar. Eu sei que a resposta não é concreta como deveria ser, mas se calhar é tipo, eu nunca diria, aliás, nesse tipo de casos, eu nunca diria que é um simples tipo ataque único. Eu não sei explicar isto, mas o que eu vou explicar, eu vou tentar explicar. Por exemplo, quando essas pessoas elas não se sentem com valor, eu acho que é preciso um acompanhamento de amizade com elas. Acho que é necessário criar um relacionamento, não basta só lá está fazer aquele evangelismo básico, porque não é básico, mas aquele evangelismo normal, tem mesmo que criar uma amizade com ele, perceber que eles têm valor e através da nossa vida demonstrar esse amor, e assim eles vão então reconhecer que Jesus os ama. Ou seja, nós vamos ser o pilar que eles necessitam, porque eles não se sentem valorizados, acham que não conseguem estar dentro de Deus. E a dizer, olha, eu sou como tu, eu não sou melhor que tu. Então que nós, basicamente, é colocarmos ao mesmo nível que eles e de alguma forma transmitir que como Jesus me amou, ele também consegue o amar. Eu nunca me deparei com um jovem que dissesse assim, eu não sou merecedor. Eles acham sempre que não precisam de Deus porque eles são perfeitos, que eles são bons. São autossuficientes. São autossuficientes. Os não cristãos. O que eu já me deparei, sim, nesse sentido de que a pessoa diz assim, eu não sou merecedor, é no meio cristão. Isso eu já me deparei. Deparei com jovens da igreja dizendo assim, mas eu não mereço. Eu não posso fazer nada na igreja porque eu faço isto, e aquilo outro. Não é? Fazem um monte de asneiras. O que é que eu faço nesse assunto? É a mesma coisa que o Guilherme disse, que é tentar criar uma amizade. E nesse sentido até dou o meu testemunho. Falo, olha, eu já fiz tanta asneira. E conto as asneiras que eu fiz. E são muitas. E conto elas. Para a pessoa ver assim. E mesmo assim eu tenho aquela fé de dizer assim, olha, eu estou a fazer para Deus. É tipo dizer assim, olha, tu não podes deixar de fazer as coisas para Deus só porque tu estás mal. Tu tens que melhorar, sim, tens que orar, pedir a Deus, buscar, arrepender mesmo. Mas tu não podes fazer com que o pecado tire-te da vida de Deus. E já tive mesmo amigos cristãos a dizer que se não fosse pela igreja ou se não fosse pelo convívio, eu já se calhar teria desistido da vida cristã, porque a vida é tão complicada, pecado e tentações, eu fico assim mesmo, isso não pode ser um pensamento que está na tua mente. Não é porque tu erraste e pecaste que agora vais desistir. É tipo, a pessoa pensa assim, eu pequei, então agora pronto, vou desistir e agora vou viver a minha vida no mundo. Então, eu vejo que existem algumas pessoas assim dentro da igreja. No início, sempre tive se calhar eu era esse tipo de pessoas. Eu não me achava merecedor de estar presente de Deus. Eu era um rapaz cristão, filho de pastores, e eu sempre tinha aquela pressão de que, olha, o que é que tu estás a fazer, Guilherme? Tu és filho de pastores, dentro da igreja, e estás a viver assim. Tu não tens vergonha na cara, tu não mereces o amor de Deus. Era isso que passava na minha cabeça. Então, eu infelizmente não conseguia ver o amor de Cristo. Os nossos pais são missionários. E eu, desde pequeno, tive sempre a certeza que Deus era real. Porque eu conseguia ver na vida dos meus pais e no sacrifício que eles fizeram, através de missões, eles onde tinham tudo lá no Brasil, decidiram largar tudo, só com o dinheiro que tinham nos bolsos, vieram para cá. E na minha cabeça, mesmo pequenino, era como é que, melhor dizendo, eles tinham que ter uma certeza muito, muito, muito assim, convicta de que Deus é real para fazer uma loucura dessas, porque isso não é normal. Então, sempre, desde pequenino, eu tinha essa consciência, Deus é real. Então, o meu relacionamento com Deus não era se tu existes ou não, era eu não sou merecedor de estar na tua presença, então eu vou tentar afastar, mas eu quero estar contigo, mas eu não mereço, então vão-me afastar. É uma luta.
Aproveitando que estávamos a falar também de evangelizar e mais também da nossa geração, qual é uma preocupação que vocês têm com a nossa geração? Uma só, tá? Eu sei que são várias, mas uma só. Começo eu? Eu estou a pensar em qual é que eu vou escolher. Eu estou a ver qual é que eu vou escolher. É que existem muitas. É que são muitas. Ok, eu vou escolher uma, que eu acho que é... E eu vou ter que explicar, porque vocês vão achar que é uma coisa e é outra. Eu vou dizer que é desinformação. Porquê desinformação? E não é a desinformação que nós estamos acostumados a ouvir. É a desinformação que está a ser passada pelos meios de comunicação. É assim, muita informação que eles passam, obviamente, é verdadeira. Mas o meio em que eu estou inserido, eu aprendi Agora algumas podes coisas. dizer qual é? Ok, eu estou na parte... Eu fiz a licenciatura em Ciência Política e agora estou em Relações Internacionais. Volta Henrique para presidente. E o que eu tenho percebido e o que eu aprendi também na escola, está a haver um mover na geopolítica mundial que tem sido influenciado os meios de comunicação para uma certa narrativa, ideologias, ideias que são muito progressistas e que são contra a vontade de Deus. E os meios de comunicação não passam essa informação. O objetivo deles, obviamente, é passar a ideia que o mundo é um arco-íris, que o mundo é bonito, ou que o mundo é horrível e que temos que tentar melhorar esse mundo para virar um mundo de arco-íris. E às vezes não é bem assim. Então eu vejo mais por esse sentido. E tu, Henrique, Gui? Eu acho que assim, lá está, a nossa juventude, a nossa geração tem muitos sérios problemas, deviam todos ir para o psicólogo. Mas eu diria uma coisa que ataca mesmo a nossa geração é a área sexual, a imoralidade sexual. Fugindo um pouco do tema dele, nós estamos a ver momentos, eu diria, sei lá, Roma Antiga, tipo, em que eles faziam... Pior. Chega a ser pior. Agora existe câmaras, não é, que gravam as coisas. Mas tá no sentido agressivo, porque a imoralidade está a ser celebrada na nossa sociedade. E as coisas estão a começar a entrar mesmo... Eu conheço gente cristã, de igreja, que agora está a ser influenciada e a aceitar certos tipos de narrativas e ideologias nessa área sexual. E que lá está, dizem-se cristãos e tudo mais, mas vamos lá apoiar os LGBT e vamos, as mulheres nascem bissexuais, então, ou seja, é uma coisa tão agressiva que se nós, Igreja de Cristo, não tivermos cuidado, pode entrar dentro das nossas igrejas. Uhum. E a falta de responsabilidade na área sexual, a questão de que nunca é pregado a abstinência como um método contraceptivo, é sempre, não, podes fazer tudo e com todos, mas nunca é, abstente porque é a melhor forma de te prevenires. Então, assim, a nossa geração, eu sei que se calhar já não é só da nossa, já vem vindo, mas a nossa está mesmo muito explícita, está mesmo, olha, está aqui na tua cara, tu não consegues fugir dela, está na televisão, está na rádio, está na música, está no computador, está nos placares, está em todo lado. Então isso é uma cena que ataca muito. E ela, infelizmente, ela está-se a espalhar demais. Aliás, ela não devia se espalhar, nem ele de mais nem de menos, ela não devia se espalhar. E está mesmo a imoralidade sexual está a infiltrar-se dentro das igrejas, seja através da pornografia ou seja o que for, e ela está mesmo ativa na nossa geração, mesmo ativa. E nós, como igreja, estamos a passar isto de lado. Nós não estamos a prestar atenção suficiente àquilo que se está a passar. E não estamos a falar o suficiente sobre este tema, principalmente para os nossos jovens. Uhum. E agora uma esperança que vocês têm? Da nossa geração? Sim, uma esperança para a nossa geração. Eu tenho uma esperança em Cristo. Agora, esperança da geração... não sei só pelo poder do Espírito. Não sei Pelo menos isso, né? Não, olha, na verdade eu até tenho uma esperança. Que eu acho que não sei, mas é assim, da mesma forma que o mal tem avançado, eu creio que o Espírito Santo tem agido de outra forma. Então eu acho que atualmente os jovens estão a começar
a se interessar mais por Deus também, estão a querer entrar mais a fundo. Então eu acho que esta geração está a começar a ter uma fome, uma fome, voltar a ter uma fome por Cristo. Então isso me dá esperanças, porque eu quero fazer parte dessa geração, eu quero fazer parte desse movimento, e eu quero começar a ver essas coisas acontecer. Eu acho que na nossa geração, Deus vai levantar homens e mulheres de Deus para fazer o seu chamado, para fazer realmente algo diferente. Então isso me dá esperanças, isso me dá esperanças. Era a mesma coisa, eu vi logo o que lhe ia dizer, era a mesma coisa também, que é a única esperança que eu também vejo. Em termos humanos, não é? Deus pode mudar, não é? Fazer Claro. avivamentos aqui em Famalicão, Portugal e Europa, podemos ver um avivamento extraordinário e as coisas mudarem completamente, como já vimos anteriormente em muitos outros países, Brasil, Coreia do Sul, que mudou completamente as histórias dos países. Então, isso pode acontecer, mas nós vemos que as coisas estão a encaminhar-se para um fim. Então, cada vez mais imoralidade sexual, cada vez mais problemas, e a nossa geração, infelizmente, está a ser muito atacada com isso. Quem tem entendimento está a começar a notar que isso é importante. Nós vemos isso nos outros jovens, que aparentemente os jovens andavam um bocado assim perdidos no mundo. Eles pareciam que era igreja, era escola, e depois ficavam meio perdidos no resto. E agora eu vejo que eles começam a ter mais esse entendimento, assim, olha, tem algumas coisas que estão a mudar na dinâmica do mundo. Começam a ver mais isso de imoralidade sexual, começam a entender mais um bocado, começam a ver que jovens, estarem com jovens é o mais importante, e buscar a Deus e tentar se aprofundar mais em Cristo. E isso eu acho que tem mudado. E eu vejo que não é só em Famalicão, nós também quando conversamos também são em outras cidades. Então eu acho que pelo menos em Portugal, ou pelo menos no norte de Portugal, está a haver um mover de Deus para mudança, e através dos jovens.